Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market desta segunda-feira. Aqui você fica por dentro de tudo que está rolando com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas aqui com o nosso time. Hoje comigo, Felipe Nascimento, Alexandre Cabral e para fazer a dupla, o Alexandre e o Alex André. Vamos então aos principais destaques do programa de hoje. A gente vai falar sobre o Morgan Stanley, que rebaixa a recomendação para a Bolsa Brasileira. O Ibov cai com perigo de recessão mundial e o mercado financeiro aumenta a expectativa para a inflação, Selic e também para o dólar. Começar falando então sobre essa revisão do Morgan Stanley para a recomendação da Bolsa Brasileira. Passou do desempenho na média do mercado para cima da média do mercado para média do mercado. As dúvidas sobre estabilidade fiscal e menor chance do ministro da Economia com um perfil um pouco mais alinhado com o mercado financeiro estão entre os principais fatores da mudança na recomendação. No relatório, o Morgan Stanley destaca a possibilidade de alta nos gastos públicos no ano que vem. Isso de acordo com as recentes declarações do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E essas declarações apontam despesas maiores do que o esperado. A previsão do Morgan Stanley é que o Ibovespa feche 2023 em 125 mil pontos. Isso daria aí um upside de cerca de 15% sobre o valor de hoje, quando o mercado está trabalhando aí na casa dos 108 mil pontos, só para a gente ver aqui exatamente qual que é onde o mercado está trabalhando. Agora subiu 109.421 pontos, subindo 0,5%, principalmente nos últimos minutos aí a gente viu uma alta de Petrobras, a gente vai falar também sobre isso, mas vamos chamar então Alexandre Cabral, Alex André aqui no BMC Market dessa segunda-feira, 21 de novembro. Muito boa tarde, meus caros, boa tarde, Alexandre Cabral. Fala aí, tudo bem, dupla? Tudo em ordem? Tranquilo. É a dupla sertaneja Alex André. Felipe, e aí, tudo Alex em ordem? Alex André e Alexandre, que é o Alex André dividido. Alex André, tudo junto é Alexandre. Então, isso aí. Temos Alexandre e Alexandre aqui para falar dessa revisão aí do Morgan Stanley. Cabral, eles não estão vendo o Brasil com muito bons olhos, rebaixaram a recomendação. E um upside de 15% de hoje para final de 2023 não vale nem a conta do risco. Né? Você pega a renda fixa aí, liga lá pro Alex André, pega uma renda fixa aí fácil, com um pouquinho de risco de crédito, com FGC, fácil é 15%. Exato. Sem nenhum risco, zero. Ah, tem risco de quebrar, até FGC. Para mim, para nós aqui de boa. Se fosse pro Gani era a mesma coisa que nada. Que é 250 mil só FGC. Cabral, né? O discurso é lindo. Mas para nós mas três... Fiquei sabendo que você comprou Oi. Então. Comprei Oi BR3, maluco. Ah, que mané relatório gosta da de risco, rapaz. Fala com o Cabral. Comprei Oi BR3 hoje, 1000 quantidades a 20 centavos. Mas agora por que eu posso você comprou? Para poder falar mal da empresa tendo ação. Então porque o pessoal falava que eu falava muito mal da empresa, não sei o que, tá. Agora eu tenho ação para poder falar mal dela. Ela é uma coisa ridícula. Você cobre 11 oficialmente agora. Agora só falta IRB. Eu tô pensando em comprar uma quantidade de IRB só para dizer que eu tenho. A minha dúvida é o seguinte, você que sabe mais da empresa do que eu, com R$200, tenho quantos por cento do capital social da Oi? Eu não sei. Então, será que mais 200 eu já voto? 38, 0, 38. Se fosse a IRB ia ser difícil, que tem que fazer a conta, você vai ter um novo aumento de capital, né? Nada para fazer, eles captam BIA, não sei como eles conseguem. Mas IRB para mim deu um fenômeno, porque os caras têm Itaú e Bradesco como os dois principais sócios. Mas deixa pra lá. Então, o cara que eles fizeram? Estão com o pé atrás do Brasil, é compreensível. Dependendo do ministro da Economia, daqui a 15 dias sai outro relatório mandando comprar Brasil e segue a vida. Mas nesse momento, a gente tem um fura-teto que não sabe se vai furar, quanto furar e até quando furar, e quem vai mandar a economia. Imagina a Haddad, mano. A Haddad já foi tudo também, né?
Haddad foi candidato, acho que se você pegar aquela planilha de PowerPoint, Haddad aparece em vários lugares, mano. Dá o check em vários nada lugares. pra fazer, apoia Haddad. Complicado, né? Ô, Cabral e Alex, essa questão aí do Morgan Stanley, né? A gente tá sentindo esse receio, esse tipo de aversão até mesmo, já há algum tempo. Na verdade, tinha um certo clima de otimismo, né? Eleição, quem que ganha, quem que não ganha e tal. Logo depois da eleição, a gente viu uma movimentação até importante de alta nos ativos brasileiros, na Bolsa. E aí depois, dia após dia, a gente vai vendo uma revisão aqui, uma revisão ali, um perigo aqui, uma casca de banana ali. Isso aí, você acha, Alex, que a gente vai ver essas revisões ou essas movimentações até o fim do ano, até Lula tomar posse efetivamente? Com certeza. Acho que um ponto seguinte, em relação à Bolsa, que o Cabral falou, muito bem falado. Outro ponto que a gente tem que acrescentar aqui, o Cabral pode ajudar depois na conversa, é a questão da correlação do índice de commodities aqui, né, no Brasil, no mundo, né? Que a gente fala do índice de commodities da Bloomberg, que é muito utilizado pelos jornalistas e gestores, com o nosso Ibovespa. A correlação é muito alta. Então nós tivemos duas notícias importantes, Felipe. Primeiro, a questão do petróleo, né? O OPEP estudando acrescentar maior oferta de petróleo no mundo. Por que isso é bom para a Petrobras? Isso por que é bom para a Petrobras? Porque isso pode diminuir, né, a aversão política em relação ao aumento de preço, correto? Exatamente. Então isso prejudica todas as companhias, só ajuda a Petrobras. É inverso, né? Petrobras é o contrário, né? Uma correlação Porque o que acontece? Petróleo cai, não tem por que ela aumentar o petróleo, mas não vai diminuir, então isso pelo menos é bom. Então uma coisa boa, estamos comemorando a desgraça. Mas ridícula, aí entra no outro ponto, que inclusive, Cabral, não sei se você estava vendo aqui, o Saravalho estava falando da Petrobras mais cedo, eu e o Saravalho nós tivemos um call, né, uma ligação eu soube que vocês com a estavam Petrobras, ligando. né? E o ponto que o Marco falou, eu e o Marcos nós tivemos na reunião e a gente falou o seguinte, com o Departamento de Relações com Investidores da Petrobras, olha, qual que é a dificuldade, né, ou a facilidade de mudar uma política de preço, né, da Petrobras? E eles falaram o seguinte, olha, chegou em janeiro, né, teve a mudança, né, vai ter 30 dias, né, que tem que chamar 30 dias para ter a assembleia, vai ter a eleição do novo board, depois vai ter a eleição da diretoria. Com a eleição de diretoria do novo board dos diretores da Petrobras, a companhia pode, não significa que vai fazer, mas eles disseram que só precisa da decisão do presidente da Petrobras. Só isso, só precisa da decisão do presidente da Petrobras. O presidente da Petrobras, se ele bater o martelo, muda a política. A diferença que eles falaram, né, que ajuda em relação à governança é que é obrigatório a divulgação desse anúncio como um fato relevante. Eles precisam explicar essa razão e o porquê num fato relevante. Antes não teriam necessidade. Agora precisam fazer um fato relevante. Mas aí vai uma dúvida. No primeiro semestre ficou, 100 dias sem subir combustível. Eu também posso não subir e ficar para lá. Eu tenho alguma obrigação de comunicar? Não tem, porque não funciona nenhum comunicado. Não, digo da política de preço. Então, mas é que não muda a política de preço e abandona o aumento. Só retém o aumento. Sim. Minha dúvida é essa, porque primeiro semestre ficou, acho que 89, 90, coisa assim, dias sem aumento e a Petrobras não falava nada, a vida que segue. Sim. A minha dúvida é, não muda nenhuma regra, legal. Aí o mercado, aí a Petrobras fumo, porque não vai lá e não dá aumento nenhum. O que eles falaram em relação... Minha dúvida é essa. Realmente, Cabral, o que você falou foi muito plausível, tá? Eu nem tenho resposta em relação ao que realmente a companhia pode fazer em relação a isso. Mas um ponto que a gente sabe muito bem, falando de forma econômica, é que realmente se a companhia não ajustar os preços, é desestimular os importadores. E hoje a gente sabe que a maior parte, né, por exemplo, o diesel, a gente está falando de 70% a 80% da Petrobras. Né, de 20% a 30% vem de importadores. Se nós não tivermos um preço competitivo aqui no mercado local, não vai estimular o importador vir para cá. Então vai querer mais exportar do que importar. O outro ponto também que eu conversei com a Petrobras em relação à questão da visão do gringo, né? A gente estava muito curioso, né? O que o gringo está falando com a Petrobras? Né? E a gente falou com o pessoal das relações com os investidores institucionais da Petrobras, e eles se conversam com os gringos. E eles falaram o seguinte, olha, um dos pontos que eles estão falando, conversando com a gente, e já tinham preocupação durante o governo Bolsonaro, agora estão tendo preocupação com o governo Lula, mas a preocupação não é a preocupação... tem uma preocupação com o CAPEX em relação às refinarias, né, que nós tivemos aí várias refinarias à venda, principalmente a RLAN, que foi a principal, que é operada pela Acelen, né, que foi vendida pelo Mubadala.
que corresponde a 13% do refino no Brasil, né, como um todo, que é uma grande importância aqui no Brasil, mas que eles falaram o seguinte, a principal tema da discussão é a questão das energias renováveis, porque o investidor de longo prazo, o investidor estrangeiro é um investidor de longo prazo, ele está enxergando 10, 20 anos à frente. E essa transição energética, no qual o Lula disse, né, que gostaria de investir em fotovoltaico, enfim, energias eólicas, né, ou seja, energias de matrizes mais limpas, isso poderia trazer algum certo tipo ali de previsibilidade em relação ao CAPEX e investimentos para os próximos anos. Então, isso para onde o investidor está olhando, ele está olhando para esse ponto, né, e não tanto para a refinaria. Parece que, a minha visão aqui, Felipe, parece que um investidor estrangeiro, não sei se você corrija se eu estiver errado, ele é um pouco míope do que aconteceu no passado. Ele não está discutindo em relação às refinarias que foram feitas lá atrás, né, Passadima, né, e outras companhias, outras refinarias que foram feitas, que foram muito mal sucedidas, uma TIR horrível, né, uma destruição de valor para o acionista. A Petrobras era a petroleira mais endividada do mundo, estava com mais de 100 bilhões de dólares em dívida, e nada disso está sendo discutido pelo gringo. O gringo está discutindo o quê? Energia renovável, está discutindo, nem a política de dividendo está discutindo tanto, né, porque, lógico, está discutindo por causa do TCU, mas o TCU já colocou isso para um ponto já à prova, até porque esses 8 bilhões de dólares em caixa deixa a companhia a tocar seus projetos, e também a companhia tem uma política de dividendos muito bem claro, né? Então acho que esse é um ponto bem importante. Porque, parando para pensar, o que acontece? Eu acho que o investidor está louco, porque o nome dele Eduardo Cunha esteve aqui, falou, no final das contas a Petrobras se equilibra, ela se paga, passa governo, entra governo. Mentira. Mentira em qual sentido? Se você pegar a década de 2011, 2010 a 2019, a Petrobras subiu 5 ou 6% no período inteiro, em 10 anos. Então não se paga não, tá? A escada da Petrobras daqui a 4 anos está R$27. E um outro ponto falando... Considerando o dividendo já, tá? Legal você falar isso, Cabral, em relação ao valor da ação, né, o market cap, porque também foi uma outra pergunta que nós fizemos na reunião, foi o quão importante essa valorização da Petrobras e essa destruição de valor que nós tivemos de 100 bilhões, né, nos últimos dias, né, para cá, desde a sua máxima, em relação à companhia, porque a gente sabe que grande parte da remuneração variável dos diretores tem atrelado ao valor da ação. Né? E essa preocupação que traz em relação a uma possível destruição do valor tira, né, esse catalisador de remuneração dos diretores e, consequentemente, pode ter uma debandada de diretores da Petrobras para outras companhias diurnas do setor, por exemplo, trazendo ali, né, a gente sabe que a Petrobras tem os melhores profissionais do mercado, como nós vimos ali na época da OGX, né, por exemplo. Claro que a OGX teve um caso emblemático, né, ou seja, foi um caso ali que o Ike realmente bidou ali, né, pegou os executivos pagando 5, 6, 10, 20 vezes a mais, mas está falando no cenário ao contrário, o cenário que a companhia não consegue gerar valor e, consequentemente, essa remuneração variável talvez não faça sentido. E eles responderam, claro que isso não está, eles não conseguem responder ao momento, que ainda não concretizou esse cenário, mas eles enxergam que a companhia, independentemente do valor de mercado, né, como um todo, eles ainda enxergam que tem grande chance ainda de ter opcionalidades daqui para frente. E a visão deles, Cabral, é o seguinte: quais são as suas opcionalidades? Na visão da companhia, observando, né, claro, a gestão atual. A venda de ativos não vai ser desfeita, claro, eles não podem responder para o ano que vem, né, da nova diretoria. Eles falaram, a venda de ativos ainda continua. Claro, teve um ativo específico que eu estava falando com eles, que era o Bacora Oeste, que era para ser para a Prio. Eles olharam para dentro e falaram, olha, a Prio não quis pagar o preço que quis pagar no campo, então eu vou colocar para dentro do meu portfólio, vou revitalizar e vou investir. Né? E por outro lado, refinarias, eles enxergam ainda que tem algumas refinarias que ainda estão no teaser, né, de venda, só não foram vendidas por causa de preço, né, mas na visão deles isso pode ser continuado já no ano que vem. Claro que isso está sendo, tem uma grande distorção entre o que eles estão falando, claro, que é a realidade de hoje, do que o novo governo que tem sendo dito, né, que realmente criar mais refinarias, inclusive eles falaram isso, mas a gente não sabe o quão disso vai ser verdade, que a gente tem que saber que tem muitos capítulos ainda a serem percorridos. E quem vai ser o presidente? Não, e aí tem uma questão importante lá do Piauí, sei lá. Tem uma questão importante que o Alex trouxe nessa conversa com o relação com investidores lá da Petrobras, que hoje saiu a notícia que Lula faria uma reunião com os possíveis candidatos a presidente da Petrobras, já para começar uma conversa ali na transição no comando, né? Então, se depender mudança de política de preço e todas essas questões, depender apenas da decisão, de uma canetada do presidente da Petrobras, estando muito alinhado com o presidente eleito, isso poderia ser muito facilmente feito, né? E tem
outra questão também, Alex e Cabral, sobre essa questão de transição energética e tudo mais, a Petrobras está falando, né, pelo menos nessa equipe de transição do governo Lula, está falando bastante sobre essa questão de energia limpa, de investir nisso, como fazem outras petroleiras mundiais, né, elas olhando para a decadência da necessidade do petróleo e a necessidade de energias renováveis, eles estão fazendo investimentos cada vez maiores nesse tipo de energia. Por outro lado, eu li hoje que Emirados Árabes, todo aquele cartel, né, de produtores de petróleo, eles estão fazendo lobbies cada vez maiores para manter o petróleo no protagonismo mundial. Então, existe a questão do lobby desses grandes produtores, e que petróleo também não é só para combustível, não é só para carro, tem toda uma cadeia da utilização do petróleo, e tem também essa questão da transição energética. Isso pode afetar fundamentalmente, né, por conta do fundamento, a Petrobras, e tem a questão política também, ou seja, ela está sendo atacada ali por vários lados, né, essa questão da sustentabilidade dela, do crescimento, do retorno, vários lados estão sendo colocados ali em xeque, digamos assim, ou sendo confrontados. Porque um ponto o lado bonito do ESG, né, Cabral, os investimentos em energias renováveis. Por outro lado, o quanto disso vai gerar valor para o acionista, né? Quanto isso vai ser, qual vai ser a TIR desses projetos, né? Faz sentido para o acionista estar posicionado nesses projetos de longo prazo? O que a gente tem visto, acho que às vezes o longo prazo é tão longo prazo que, pelo amor de Deus, trazer valor presente não faz muito sentido. Mas olhando, por exemplo, inclusive eu estava conversando com uma pessoa, né, um amigo, que ele trabalha numa plataforma de petróleo, ele falou para mim uma fala que ficou muito emblemática, que é muito óbvio, mas vindo dele ficou cada vez mais claro, que ele falou: Alex, as companhias de petróleo não são mais companhias de petróleo, são companhias de energia, né? Ou seja, que significa que as companhias estão olhando além de petróleo como um todo. Então isso pode ser, já é uma realidade, né? Como você falou, Total, Exxon, BP, várias companhias no mundo inteiro investindo bilhões de dólares, bilhões de euros, mas que a gente sabe que esses bilhões, né, essa quantidade massiva de investimentos, principalmente das companhias por lá, é porque realmente foram investimentos que já foram feitos lá atrás, alguns investimentos ainda vão ser feitos, mas a gente sabe muito bem que a Europa errou no ESG, errou muito feio. Toda essa crise energética na Europa é muito claro, né, ou seja, não deu o devido valor para a cadeia, para energias fósseis, né, ou seja, a cadeia de suprimentos atual em relação a tudo que a gente está demandando de petróleo. Ou fez, né, que nem a França, que não desligou nenhuma usina nuclear, né? Exato. Não foi no papo cabeça da Alemanha. Então isso traz também um outro ponto também de preocupação. Então, assim, como você falou, Felipe, é uma dúvida que vem daqui, uma outra dúvida que vem de lá. Hoje a gente tem muito mais dúvidas do que respostas, né? Então, em relação à Petrobras. Então, traz um certo a primeira dúvida é quem vai comandar a Petro, mano. Quem vai ser o novo Caio? Que é o atual presidente. Sim, sim. Tem nomes? Tem um maluco que... Do PT, né? Jean Paulo, não sei o que. Jean Paul Prats. Ele é parlamentar, né? Não é senador por algum lugar aí. Ele é o primeiro nome que correu, não sei se ainda está liderando o seu Haddad, né? Também. Na dúvida, põe Haddad. O super-ministro vai englobar. Haddad fica economia, Petrobras, meio ambiente. Dá para colocar todo mundo lá. E aí, só para a gente encerrar essa história de Petrobras e já engatando novos assuntos, essa questão do petróleo, né, no cenário internacional, hoje o petróleo desabando quase 6%. A gente fala sobre aversão ao risco, né? A gente falou da questão da aversão ao risco por conta do Morgan Stanley e também se dá pela piora da perspectiva em relação à China. Um dia negativo para o minério de ferro, derrubação da Vale, possibilidade de recessão e maior controle na China por causa do aumento dos casos de Covid, além da primeira morte em 6 meses pela doença. Isso está preocupando bastante. Foi uma ontem e 2 hoje, né? Exatamente. Tava maluco tentando entender essa conversa. 2, eu fui procurar. Foi 1 domingo e 2 segunda. E 2 segunda. Ou seja, aumentou 100% domingo. Em um dia. Tá. Mas o primeiro morreu foi um senhor de 87 anos, assintomático. Aí quando fui, aí piorou no final, não aguentou. Os outros 2 casos eu não sei. Mas isso por quê? Isso que o que está deixando o mercado mais doido, que eu estava estudando para cá, não sabia. O local que teve mais casos de Covid foi a primeira região da China que eles testaram as novas regras de mais flexibilização. Flexibilizou, deu droga. Isso que é o medo. Se a região que flexibilizou deu droga, eles não vão... A chance de não querer flexibilizar para o resto do país.
A questão é que na China é Covid zero, né? Se você for olhar proporcionalmente, de repente, claro que cada morte importa e tudo mais, tem essa situação que não dá para relevar, né? Sim. Mas se você for ver proporcionalmente a questão das mortes em relação ao tamanho da população, e atrapalha todo o desenvolvimento da China, né? A gente vê, mundo inteiro, Brasil, a gente né? vê Relacionado, né? Exatamente, está tudo relacionado. Então a gente vê imagens lá da China, né? Aquela população toda, todo mundo confinado. Drones controlando, né? Os pessoal, drones pedindo para as pessoas você irem para tendo casa. que mostrar o QR Code lá que você está negativado para entrar no táxi, para entrar em algum lugar. Se você está positivo, os caras te mandam para um lugar de isolamento. Ou seja, isso atrapalha bastante, inclusive as perspectivas de crescimento, né? Porque a indústria do mundo é a China. Se lá para praticamente toda a cadeia global, né? Então dá problema e grande, dá problema, né? E já está dando um problema muito grande, né? O que o mercado está colocando um problema maior à frente, né? Se isso não se resolver, né, Felipe? Se eles não flexibilizarem, resolver não vai. Do tipo, esquece, vamos pegar Covid, imagina, 20 bi. Que nem eu estava conversando com a menina que mora na China, que a cidade dela é uma cidade pequena na China. 19 milhões de habitantes. Nossa. Isso é considerado uma cidadezinha aqui. 19 milhões. A grande São Paulo deve dar uns 15. Eles têm 19. É muita gente. É gente demais, mano. Então é isso, né? E esse temor de desaceleração na China puxa o minério para baixo, puxa petróleo para baixo também, né? Aliás, e com toda essa coisa da OPEP aí também que a JBS gente se falou. ferra, Gerdau se ferra e etc. Vale se ferra, a bolsa cai. A bolsa cai. E a gente está falando que estava caindo, na verdade... petróleo agora com Petrobras, né? Também. E Petrobras também. Se bem que Petrobras, o Alex, agora está dando um respiro aí, está subindo 0,5%, né? E o índice está subindo 0,3% nesse momento, que também acaba sendo uma volatilidade ali, né? Começou caindo, depois subiu, tal. Pouca coisa, 0,3%, mas a gente vê aqui, né? Companhia Siderúrgica Nacional, Usiminas, Vale caindo, a gente vê as empresas júnior de petróleo, 3R, Prio, tudo caindo também. É uma situação complicada, que a gente já fala dessa questão da transição aí, da PEC da transição e tudo mais, e o contexto externo também acaba puxando a bolsa, né? Acaba impedindo um crescimento ainda maior da bolsa hoje. Deixa eu só fazer uma conta. O que você está... Quero fazer uma conta seguinte, a cada R$1 de Vale, quantos por cento está variando esse índice? Vamos ver o que o Cabral vai descobrir. A Vale acho que são uns 15%, né? 17,50. Eu vi hoje de manhã, eu fiquei em choque com isso. 17,50 aumentou. Eu lembro que era 15 da Vale, uns 12 da Petrobras. Porque o que acontece? Se o volume dela cresce, o peso dela dispara. Verdade. Porque o volume muda diariamente. O peso muda diariamente. A Vale, nesse momento, ela está caindo. Cadê a Vale? Perdi. 1,67. Isso. 1,67, isso representa uma queda de 0,30 no índice. Quer dizer, se a Vale, que está em 79,47, se ela for para R$80, o índice cai só pela Vale, em vez de menos 0,19, menos 0,18. Então eu posso dizer o seguinte, deixa eu botar 80,47. A cada R$1 da Vale dá 0,2% na bolsa. R$1 da Vale, 0,2%. Nesse momento, no pregão de hoje. Então R$1 que a Vale vai para cima ou para baixo, a bolsa sobe ou cai só com o peso da Vale 0,2%. Então se a bolsa subir 1, poderia subir 1,2%. Se ela cair 1, ela poderia cair 1,2% se a Vale caísse R$1 ou subisse R$1. É um peso muito grande. Isso é pior quando eu entrei. Quando eu entrei, a Telebrás era 51% do índice. Ela subia... Ela era do índice. Esquece. Qualquer hedge era Telebrás. Não tinha... 51%. Isso em 93. Isso 1993. Você já era nascido? Não. Não era nascido D-2, 2 anos atrás. Eu tinha a Você mesma não idade era da sua nascido em 93? Não.
que foi contigo? O que te acabou? A vida judiou do Alex. É sério? Você não era nascido em 93? Parece, né? Não. Não parece. As Parece que 80 é alguma coisa. Cabral, eu era luz, mais né? novo que suas filhas em 93. Tinha menos de 10? Menos de 10. Tinha 80 aí? 4. Caraca. É, maluco. 84 eu já era campeão do mundo já. Não fale campeão do mundo, Cabral. Tô de olho no outro monitor ali, o jogo 0 a 0. de Senegal e Holanda. 0 a 0. Puxa vida. Você botou... Pô, a gente não fez bolão aqui, Aí, né? Felipe, ó. Quase? Quase Foi gol. Não. Quase gol. Aí a gente não... Não vamos falar muito O Marco Copa, deu uma né? ideia pra gente comentar os jogos aqui. Comentar o jogo? Trazer o pessoal de mercado pra comentar aqui. Eu acho sensacional. Só que não pode botar imagem, né? Tem que ser só a voz. Só a voz. Só a voz. O Alex, vai comentando. Ô Alex, então, o que você achou aí de Irã e... Não, brincadeira. Irã 6-2, né? 6-2, aquele pênalti de dó no finzinho pro Irã não... Enfim. Não, tem uma questão importante aqui que falaram, só pra gente finalizar mesmo essa questão, a Gamenon falou que a Datacom da Petrobras é hoje, então para segurar o dividendo de 3,35. Aí é aquela grande pergunta, dúvida do mercado, aquela questão que sempre perguntam, será que vale a pena garantir 3,35 hoje e amanhã, Para descontar né? do valor da ação. E amanhã? Para quem for vender, não faz sentido nenhum. Vai garantir o dividendo, mas o dividendo desconta do valor da ação. Mas se olhar para frente, de novo... notícia ruim para Petro, hein? Qual que é a notícia aí, Cabral? BDM Online. Arábia Saudita nega rumor sobre aumento de produção da OPEP. Eita! Isso é ruim para Petro, porque teoricamente o petróleo vai continuar caro, ficando caro, pode ser que tenha pressão de aumento de E combustível. para as companhias geral, ajuda. Notícia boa, notícia ruim. Qual ajuda mais? Se tiver de pegar uma, você tem CNPI ou não? Não. Então o Marco, o Saravali, Sim. se ele tivesse que pegar uma, 3 Rio, 3R, Prio e Petro Recôncavo. Qual que ele pegaria? Uma só. Prio, vai. Não sei, você não sabe? Prio. Não, só pra saber. É que ele recomenda as duas, 3R e Prio. Mas se tiver que ser uma só, pergunta pra ele. Recomendação ao vivo aqui. Bom, enquanto o Cabral conversa ali, eu preciso pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal. Faltam quase 10 pessoas, nem 10 pessoas, para a gente bater 444 mil inscritos. Então, você que está assistindo a gente, está assistindo o BMC Market, está gostando aqui, Alexandre Cabral, Alex André, comigo aqui também, se inscreve no canal, se inscreve aqui na BMC, ajuda a gente a crescer aqui o nosso canal e trazer, claro, sempre muita informação do mercado financeiro, muito debate, muita discussão, profissionais do mercado sempre dando sua visão aqui sobre essas movimentações. Um canal feito aqui para trazer, né, educação financeira, para trazer comentários, para trazer elucidações das suas dúvidas sobre o mercado financeiro. Então você está acompanhando a gente, você está curtindo o nosso papo. Eu estou vendo aqui que mais de 700 pessoas estão ao vivo aqui com a gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá e se inscreve. E é muito importante lembrar também, você que está assistindo a gente, às vezes você acha que já está inscrito, mas não está inscrito. Esses dias estava conversando até com algumas pessoas aqui, alguns telespectadores, eles falaram, poxa, achei que já estava inscrito, mas foi olhar lá na inscrição e não estava inscrito. Então vai lá, dá uma olhada, está inscrito no canal, acionou o sininho. Se tá tudo certo, então beleza. Se não tá tudo certo, vai lá, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater essa meta desse dia aqui, dia 21 de novembro. Se inscreve aqui no nosso canal. Vamos chegar aqui a 444 mil inscritos. Tá certo? Pessoal, é o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo e aí na volta eu volto com o Alexandre Cabral, volto com o Alex André. E aí, o que acontece? O Alexandre Cabral vai dar a resposta que o Marco Saravali deu para ele. Eu vi ele até pegou o celular, aqui. Mandou WhatsApp, ligou, mandou... E eu quero uma confusão sobre... No finalzão, para acabar, sobre possibilidade de mudança de tributos para o ano que vem. Que eu falei no 7 e 10 de hoje. Isso é uma questão muito importante, hein, Cabral? E a volta do imposto sindical? Porque... Esse eu não sabia. Tudo bilhões, na possibilidade, exatamente.
é capaz que vai rolar mesmo. Bom, então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Então chama o intervalo. Põe o Alex para chamar o intervalo. Vai lá, intervalo. Corta para mim. Isso. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até mais. Tchau. Tchau, é gol do Saravá. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui, você pode negociar índices como o DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui no BMC Market, 2 horas e 39 minutos. É isso aí, o Alex André estava na tela. Obrigado, viu, Alexandre Cabral? Eu nem vi. Valeu. Só vi teu sombreamento. Mas o Alex André estava querendo falar, pediu a palavra. Como a gente não deixou ele falar, ele foi para frente assim. Gente, seguinte, vamos mudar um pouco de assunto. Teve a resposta, Cabral, ou não? Não, nada Não ainda. teve resposta. Então vai ficar para o fim do programa essa resposta. Petro Recôncavo, 3R Petróleo ou PRIO, nas palavras de Marco Saravalli. Vamos falar de Boletim Focus. O mercado está revisando aí a expectativa para Selic, inflação, dólar ano que vem, tudo maior do que já era projetado. Ou seja, existe ainda a expectativa do ano que vem de ter a Selic mais baixa, só que não tão mais baixa do que a gente estava vendo nas últimas semanas. Então foi de 11,5 para 11,75, é isso? Não, acho que não, foi de 11,25 11,25 para 11,5 a Selic ano que vem. É isso. Aí a inflação subiu também e o dólar de R$ 5,00 para 5,25. Ou seja, não muita coisa, mas o dólar também é aquela, sempre a pegadinha para os economistas, ali, como vocês gostam de falar. Qual que é o número que está lá, Cabral? O Saravalli me ligando. Não sei, não dá para ver. Atende o Saravalli. 5,40 ali. Coloca ao vivo aí. Bruxo. Coloca a voz aí. Não faz isso. Não vou botar no Viva Voz, não. Se eu tiver, se você que tem CNPI, se eu tivesse uma ação para escolher do setor de petróleo, 3R, PRIO, quem? Uma só. PetroRio. Acertei. PetroRio podia ser Petro Mengão, já que é Rio tudo, né? Então tá bom. Então valeu, meu amigo. Obrigado, hein? Estamos já alinhados. falo contigo. Tchau. PetroRio. Se tivesse ter uma só do setor, seria ela. Agora das duas, mas uma só do setor. PetroRio. Tá certo, Alex, você vê que o Alex fala até o tchau, igual o Saravalli. Até o tchau. Tá muito a equipe é muito alinhada. A equipe é muito alinhada. Bom, então, Cabral, e aí? Comenta aí, Cabral. Eu sou o seguinte, 11,25, 11,5 não é nada. A curva de juros está dando 15. 15 final do ano que vem. O governo, o Banco Central cair menos, não sei. Eu acho que esse dólar esse juros está mega chute. Porque a gente ainda tem que saber qual é o pacote
que vai vir de pacote aí de PEC para poder começar a se pensar em juros para o ano que vem. Então o mercado deu uma piorada mais no meio do chute do que qualquer outra coisa. A inflação piorou um pouquinho de 4,94 para 5,01, mas daqui a pouco, devido à notícia que eu vou contar, ela deve piorar bem. O PIB ficou igual, né? 0,70 ano que vem. Esse ano uma pequena melhora de 0,03. E o dólar subiu um pouquinho, 4, 5 centavos. Nada demais, não. Mas eu acho que os juros, sei lá, eu acho que os juros hoje é chute para o ano que vem, devido à dificuldade de enxergar o pacote, né? É que o Focus também, o mercado lá, os economistas pesquisados, eles precisam falar alguma coisa, né? Fala um número Apesar aí. que rola uma coisa meio... Fala, eu falo. Apesar que eu tenho uma curiosidade do Focus, por exemplo, quantidade de casas que falam de inflação. 141 informações foram para o Focus sobre IPCA. E sobre resultado nominal do PIB, 17. A minha dúvida é se tem teto sem limite, manda quem quer, manda o número que quer, como é que funciona isso? Eu acho que pergunta para todo mundo e quem responder, respondeu. Então 125 não responderam, é isso? De 24? Não responderam o resultado nominal do PIB? Talvez... Não sei, boa pergunta. Eu vou ligar para o Perfeito, eu vou ligar para quem manda e vou perguntar. É sério, eu não sei, porque 17 num e 141 amostras no outro. Qual que tem 141 amostras? O IPCA. Ah, mas esse aí praticamente todo mundo mas desenha, por né? exemplo, aí você pega o PIB, já são 104. Gol. Foi gol. Gol de quem? Gol da Sai da Holanda. frente, Olha o gol! Ô, mano. Gol da Holanda. Não, vamos lá. Ô, senta aí, pô. Agora sim. Vamos lá. Que nem quando você vai ver o jogo ao vivo. Alguém levanta, você perde gol, né? Senta aí. Então, por exemplo, PIB 104. IPCA 141, PIB 104. Câmbio 113 e Selic 130. Nenhum bate. Não é todo mundo que responde tudo. Minha dúvida é, porque, PIB, pra mim é mais importante responder PIB do que câmbio. Todo mundo sabe que câmbio o cara faz isso. Enxuta, a chance de errar câmbio é monstra, mano. Não, curiosidade, já sei, hoje eu vou ligar pra alguém, ligar umas ligações à tarde. Liga pro Betinho lá. Fala. Não, pra tirar essa dúvida, literalmente, porque essa desproporção tão grande. Não, e é bom saber, né? É bom saber. E aí, Alex, esse PIB aí, esse boletim Focus aí com essas mudanças, Cabral falou que uma coisa não muda muita coisa, outra coisa não muda muita coisa, principalmente se a gente falar de Selic, né, de 11,25 para 11,50. Não muda nada e numa caixa preta. Sendo que o juro lá tá precificando 15. Putz, aí para fazer Dilma, né? modelo e precificar é mais difícil ainda, né? Escolher ativo, então, nessas bases fica mais complicado ainda. Aí é muito ruim. Mas, assim, em relação a essa questão dessa amostragem aí que o próprio Cabral falou, dessa pesquisa que foi feita, até manda uma pergunta para o Cabral depois em relação a isso, né, Cabral? Porque você está muito tempo no mercado e antes eram poucos participantes, né? Queria saber se o nível de assertividade era maior com menos participantes do que mais participantes agora no Focus. Boa pergunta, não sei. O Focus nunca foi muito de acertar, não, tá? Só que eu não sei se errava menos. Não sei. Eu juro que eu não sei. A gente te lembra, né? O Focus do ano passado, 2021, era um... Putz, tá certo que era o ambiente mais complexo, porque estava vindo de Covid e tudo mais. Mas era tipo, Selic a 3 estava... E ano que vem, mudança de governo, então... Uma coisa é certa, não dá para operar com Focus. Isso é verdade, né, Cabral? O Focus é para te tirar o voo cego, né? Só isso. Aí eu levanto o voo e eu sei que para a direita eu vou para o Rio, para a esquerda eu vou para Porto Alegre. Mas não quer dizer que vai para a direita eu consiga pousar no aeroporto, né? Pode ser que eu passe reto. É só para tirar o voo cego. Só isso. Que voo cego é esse? É só para tirar voo cego. A gente sabe que a inflação passado, é positiva. Passou pela Argentina e foi embora. O ano passado o cara passou pela Argentina e parou lá no Polo Norte. Você Polo pega a direção de alta ou de baixa, mas cravar o número é tenso. É difícil. Ô Cabral, e aí uma dúvida importante até para os investidores é o seguinte: quando a gente olha essas
precificações, né? Por exemplo, você está falando do juro precificado a 15 e tudo mais, a gente tem muito título atrelado, muito título que acompanha essa curva. Nessa diferença, nessa movimentação toda, abre oportunidade ponta curta, ponta média? Como que você precifica essas oportunidades para encontrar esses títulos interessantes? Até 2 anos ele é muito sensível a Roberto Campos Neto. Então a declaração dele muda a curva até 2 anos. Tá. Ambiente econômico muda de 2 anos para frente. Então, se você acha que Roberto Campos Neto, mesmo com o mercado estressado, mesmo com tudo, não vai subir juros, você compraria a pré até 2 anos. Porque se ele não subir, a tendência da curva é acalmando e encontro de 13,75, que é a meta Selic. Então, significa que vamos botar, nós estamos em novembro, até março, abril de 2024 é o Banco Central. Daí para frente, aí vira ambiente macro mundial, principalmente Brasil. Então a cabeça acho que o Roberto Campos Neto não vai comprar o discurso de piora fiscal o suficiente para precisar sobre juros, para aplicar em pré até janeiro 24, até janeiro, julho 24. Aí daí para frente você já tem que botar a cabeça na história de Lula como todo. Maravilha. Considerações, Alex? Considerações, pergunta para o Cabral? O que o Cabral falou, tá falado. Então, tá bom. O professor falou, a gente assina embaixo. Você vai falar contra o Alex? Falar contra que o Cabral é difícil. O Cabral, e aí mudando de assunto, possibilidade de aumento... O que tem nesse caderninho aí, Cabral? O 7 e 10 de hoje. Imposto. Na verdade, o que acontece é o seguinte, né? Se precisa gastar mais, vai ter que vir imposto e vai ter que vir de algum lugar. É porque a arrecadação ela tá boa. O problema do teto, nós estamos com superávit, né? Então, mas essa questão que você falou de aumentar imposto, não entraria numa conta dessa? Putz, não sei se é tão necessário nesse momento. Discorra, Cabral. Você pegou até o Reginaldo Lopes, vamos lá. líder do PT na Câmara dos Deputados. Ele passeou por São Paulo quinta e sexta-feira. E aqui, deve dar o quê? Uns 4 quarteirões daqui, né? Sai pra cá, uns 4 quarteirões deve dar a Faria Lima. Ele falou o seguinte, olha, a nossa intenção é a volta do PIS e COFINS sobre o combustível. Que ela está isenta até dezembro, a partir de janeiro ela volta. E a ideia, se fosse o Bolsonaro, já tinha prometido, não quer dizer que ia cumprir, mas já tinha prometido que janeiro ia renovar por mais um ano de isenção de PIS e COFINS. Reginaldo Lopes falou que a intenção do PT não é renovar, que PIS e COFINS de combustível volta. Isso é pressão do IPCA. Que do nada o combustível sobe. Ele falou o seguinte, que ele quer rever toda a tabela do Simples, que ele acha que não faz sentido algumas funções pagar 6% de imposto. Aí também a revisão do MEI, né? Do kit, faturamento, né? Do kit. Exato, como todo. Simples, no mundo para 144 mil. Eu não sei como é que é. Vai para 144 mil o MEI, o limite anual. Então, ou seja, isso muita gente que estava desenquadrado, porque ficaram 16 anos sem reajuste, né? Sem reajuste no MEI. 12 mil por mês. Muita gente que ficava, né, que faturava mais, tinha que sair do regime e agora vai enquadrar no MEI, vai pagar menos imposto, né? Só que ao mesmo tempo ele quer rever a tabela, então ele dá de um lado e tirar pelo outro. E pode empregar mais 2 pessoas, se não me engano, né? Pode empregar 2 pessoas, que o MEI de hoje só pode empregar uma. Então pode empregar mais pessoas. Então esse foi o que eu li também em relação a isso, Cabral. E ele quer rever a tabela. Se quer rever a tabela, o mercado não gostou, deve ser rever para cima. E ele quer aumentar IPIs de alguns itens baixados no atual governo. Então, o que o pessoal mais ficou com o pé atrás é a volta do PIS e COFINS sobre combustível. Que pega toda a cadeia, né? Pega a cadeia como porque tudo tem combustível. Se aumenta o combustível, o frango que você recebe em casa passa pelo caminhão, que também... Né, que passa pelo cara da iFood, que tem a moto dele e etc. Exato. No fim das contas... É feito a cascata. Mas a gente olhando inflação, né? Isso possivelmente ano que vem, que você está falando. Já deve ser janeiro o PIS e COFINS. A inflação, essa semana saiu IPCA 15 e também já está precificando aí mais uma alta, né?
aquele cenário de deflação. Cenário de deflação foi forçado. Ficou para trás. O importante é a inflação baixa. O de deflação, eternamente deflação é uma droga também. Mas deflação 2, 3 meses na canetada não maldosa. Artificial. Congresso passando, Petrobras abaixando, seguindo regra. Ok, não tem nada demais isso. Agora, a inflação baixa faz parte. Tem inflação praticamente certo no Brasil. Só não pode ser uma inflação galopante. O que está esperando para amanhã? Sabe? O quê? Do IPCA 15? IPCA sai quinta-feira, né? Quinta-feira. Quinta-feira. Acho que é 0,5, 0,55. 0,55. Aí anualizado 6,12. 6,12 para anual. Só tem que ver para outubro. É acima do teto, né? Mas é uma inflação baixa, 6 e pouco. Para quem estava numa inflação de 10, 11 já. Eu acho bom o trabalho. Eu não teria subido tantos juros que nem Roberto Campos Neto fez, mas no geral o trabalho é bom, está conseguindo controlar a inflação. Uma coisa que ele continua falando de novo, o emprego está preocupando ele. Ele falou no evento sexta-feira isso de novo. Que é uma coisa boa, mais pessoas empregadas, mas é inflacionário. É isso. Como está vendo nos Estados Unidos, né? Pleno emprego. Só que a gente está caminhando quer dizer, então a nossa velocidade de inflação é pior do que a da americana, porque ela já está em pleno emprego. Então é aquele povo consumindo. A gente a gordura é menor. A gente não. Era nada 200 mil. Ninguém é 200 mil. Ninguém é 200 mil. Então a absorção é maior. E você acha que o Campos Neto pode subir um pouco de juro antes de começar a cair? Nesse cenário todo que vai depender do seguinte, o que vem de PEC? A PEC que é o detalhe. Você viu que o Alex tem informação. Opa, vamos lá então. Gereissati aqui, ó, colocando aqui, ó. Deixa eu ler aqui, ó. Gereissati dizendo, que ele batizou esse texto da PEC, o Cabral, de PEC da sustentabilidade social, tá? E ele disse que encaminhou a proposta ao grupo de trabalho de economistas da transição. E ele disse que o limite seria reajustado em 80 bilhões, de tal forma que o teto permaneça em vigor. E ele disse que essa proposta dá mais previsibilidade e também, abrindo aspas para a fala dele, foi que, abrindo aspas, mas eles, né, referentes aos economistas, não se dizem responsáveis pela PEC de transição. Fecha aspas. Quem apresentou isso foi Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, esse final de semana no Congresso. Mas 80 bi é bem melhor que 200, né? Não é bom, mas é bem melhor. Aí vamos ver se passa, né? Nelson Barbosa está falando. Se adicionar 136 bi de gasto em 2023, não será expansão fiscal. Lava a louça, Nelson Barbosa. 136 bi não será expansão? Era 50 na conta, mano. Ele falou que 70 bi é pouco para PEC. 70 bi. Os parlamentares, né, hoje da base do Bolsonaro, dizem que 50 bi é suficiente. Era a conta original lá atrás. Que era a conta das promessas. Só que eu não sei se na promessa do Bolsonaro... Que a promessa do Bolsonaro eram duas, né? E do Lula tem uma a mais. 600 conto, só que Bolsonaro fala em salário mínimo de 1.400, Lula fala acho que 1.360. Só que Lula fala uma coisa que eu não me recordo de Bolsonaro, que era aquele dinheiro pro filho, aqueles R$150. Não tinha. Eu não lembro disso do Bolsonaro. Bolsonaro não tinha, é só o Lula. Então, 150. Por isso que o pessoal deve falar que 70. Não, do Bolsonaro não tinha. O pessoal deve falar 70 e não 50. Ok, 70. Mas não 175 por ad eterno. 70 um ano, sou contra, porque a economia está andando, não precisa tanto. Mas vai no embalo. Mas não para 24, 25, etc. 4 anos, né? Pelo amor de Deus. Muita coisa. Precisa ter um número, precisa ter um prazo. Então, para pelo menos dar uma... Para a gente saber fazer conta, né? Saber onde é o rombo, etc. E que você estava falando do Nelson Barbosa, ele falou que Lula vai indicar o ministro quando achar mais adequado. Então, agora quando isso, Lula? Quando achar mais adequado. Quando achar mais adequado. Vai esperar acabar a Copa, é isso? Não, acabar não. Ele vai esperar no Jogo do Brasil, quinta-feira, 4 horas da tarde. No meio do jogo, né? Aí, quando tiver 15 do primeiro tempo. Débora, é contigo a encrenca. Vai ser lá no Top News. Quando... Marketing não tem quinta-feira. Não, marketing tem na quinta. Tem o marketing. Não vai ter na segunda. Não tem o Top News. Então vai ser 4 horas da tarde na hora do jogo, vai ter que ser quem tiver de plantão, mano. A gente põe um
Breaking news aqui, fala o nome do ministro. Não vai ser o Neymar. A gente tá com uns minutinhos ainda, poucos, é verdade. Tá na prorrogação também ainda? A gente já tá nos 42 do segundo tempo aqui. Mas o que importante que eu queria falar aqui com vocês, uma pergunta aqui do nosso Solador Tropeiro. Ele fala assim, Sanepar subindo 14% agora e não tem notícia, não tem fato relevante. Será que é uma puxada de Copel que Paraná? Eu ia sugerir isso, eu ia falar, se Copel, que é do Estado, está subindo 21 agora, com a sinalização de que pode se tornar uma empresa... Não sabemos de nada. Mas é aquela coisa, se uma já está na marca do pênalti ali para poder ser privatizada... Sanepar pode entrar no balaio. Olha só, que mais sobe? Copel 2179 com 1967, o NPN. Sanepar 1561. CEMIG 8. Que também não tem nada a ver com a história, 861. Sabesp, que não tem muito a ver com a história, 5. Até vai 9. Um pouco. Cadê a Sabesp? Eu perdi, valeu muito rápido. 5.9. Então, coincidência, no boato, né? E caindo no fato. Copasa subindo, coincidência do caramba, subir CEMIG e Sabesp, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas entra no balaio, né? É porque também, se a gente for falar, né, existe até aquele alinhamento mais político ideológico dos governadores eleitos em cada estado. No Paraná, o Ratinho Júnior, aqui em São Paulo, do Tarcísio de Freitas e o Romeu Zema. Em Minas Gerais, pelo menos o discurso tende a levar essa linha de raciocínio. Por mais que não tenha fato relevante, por mais que não tenha notícia, a única notícia mesmo é de Copel, né? Tende a ter uma... Copel e Sanepar no mesmo estado. Narrativa, né, Cabral? O pessoal gosta de falar de narrativa. Dá para colocar essas empresas na mesma narrativa, né, Alex? Rolou mais um gol aí, ou... Acabou o jogo. Acabou o jogo, acabou o jogo, acho que acabou o jogo. O Alex não tá nem aí pra. Rolou gol, 2-0. O Alex. Sanepar. Mas foco, o Sanepar, a curva inclinou porque tá vendendo mais água. Mas vamos lá. Não, a questão de Sanepar, mas a questão é a seguinte: porque a nossa análise, eu acho que é a análise política, né, que a gente tem visto. O que a gente tem olhado em relação a Sanepar por si só foi muito prejudicada, que faltou água lá para quem mora no Paraná. A gente viu ali um rodízio, isso prejudicou muito, inclusive ter reajuste tarifário e tudo uma sequência de anúncios que não foram bem recebidos lá, né, no Paraná. E agora, com essa questão do Ratinho Júnior, né, se reelegendo, isso abre um pretexto, como você disse muito bem, para essa possível privatização, aliás, ali, como você falou, inclusive, com essa notícia da Copel, está muito claro. O que abre dúvidas é o seguinte: será que teremos a mesma amplitude em Minas Gerais? Né? Será que teremos a mesma amplitude aqui em São Paulo? A própria Sabesp já subia muito mais, né? Já subia bem antes do que a própria Sanepar. Se a gente for olhar em relação a percentual nominal, a gente sabe muito bem que Sanepar ainda está muito, né? Não vou dizer barato, mas está muito atrás do desempenho que nós tivemos de Sabesp. Então, caso isso confirme, a gente pode ter aí a nova Sabesp do Paraná, né? Que era uma ação que muitos gestores não quiseram se posicionar. Eu vi muitos gestores se posicionando em Sabesp, ninguém querendo se posicionar em Sanepar. Então pode ter essa troca também, né? Uma troca mais tática, propriamente dito. Pode ser uma possibilidade. É isso. Aqui o nome dele, trader, tinha visto aqui, ele falou, e eu que tô vendido a trade com tudo. Tô vendido em Copel e passando um calor. Nossa senhora, eu fiquei pensando. Quem tá vendido em Copel, uma liquidez para vender um Copel. Calor é pouco, né? Se tá vendido e tá subindo 22, calor é pouco. Aí, né? eu penso que eu ia pedir dinheiro nessa vida, mas. Ficar vendido em Copel, alguém acompanha Copel para ficar forte? Talvez está comprado em Copel porque o beta é pequeno, sabe? A ação não tem um beta grande, então eu vou vender uma empresa com beta pequeno. Eu vi muita gente fazendo isso, vendendo Transmissão Paulista, vendendo Taesa, que é uma ação, a ação tá aí, né? Não vai andar, vai ficar ali. Aí vou comprar uma ação de beta alta e vendido um beta baixo. Então vende put, vende put para prêmio no bolso. Hoje eu tava com a caneta de manhã, mano. Só olhando o book. Vendi put de Guatemi pra fazer carteira, comprei hoje eu tava com a macaca de manhã. Vendi put de Guatemi, comprei Oi e vendi put de Pactual.
Não tô recomendando nada porque... E o trade mais inteligente foi compra de hoje. Foi. Tudo pra encarteirar, Cabral? Tudo pra encarteirar e a volta alta pra caramba desses papéis. Tudo pra encarteirar. Eu acho que o povo tá com fogo no rabete do caramba. Então, Iguatemi, eu acho que tende a ganhar dinheiro, que é médio e alto luxo, né? Tipo assim, ganhe pra cima. Eu soube que, muito sério, eu vi algumas fotos. Porque só o estacionamento é meu salário aqui da BMC. Pra poder ir no Iguatemi da vida. Então, os dois é pra encarteirar. Vamos ver se eu consigo. O único negócio que teve na opção de Iguatemi hoje foi a minha. Foi o único negócio do dia. Caraca. Eu tava vendo agora aqui, foi minha venda. Que eu deixei pendurado, eu vendi vindo pra cá. E Pactual também, que eu gosto muito do case, então vendi para montar carteira. Pactual é que está mais distante, apesar de ser 16 de dezembro, vai ter que cair muito para poder ser exercido. E Iguatemi tem uma chance rápida. Veremos. O Cabral sempre traz umas informações boas aqui pra gente. Bom... E o IBR3. O IBR3 já é minha, maluco. Eu vou na Assembleia na próxima, vou causar um tumulto pele do caramba. Em risco, skin the game. Skin the game total. Vamos comprar agora, já... para ir para a Assembleia da Oi... Eu quero ver você comprar... A Oi fica do lado do metrô lá no Rio, lá do metrô Carioca. Pô, o metrô no Rio, quanto tá? Dependendo do preço, não paga eu ir pegar o metrô para ir para a Assembleia. Pega o link e faz virtual. Ô, Felipe, Barbosa dizendo aqui, se adicionar 136 bi de gasto a mais em 2023, não será expansão fiscal. Minha opinião é que 70 bi é pouco, né? Você acabou Não de falar. falamos disso, né? Você não tá prestando atenção. Ele tava vendo o jogo. Você tava vendo o jogo ou pensando no outra coisa Saravali? aqui, Fala uma coisa inédita aí. BTG, então. BTG. Opa, bomba. Opa. Sobre Cogna. Não Desempenho anual da Cogna melhorou, mas maior despesa é desafio para aumentar margens ainda pesam. Para finalizar aqui. Cogna é o desafio. Não dá. O setor educacional, para mim, ainda tá muito, sei lá. Ainda não tá brilhando os olhos, não. Ninguém tá comprando. Nenhuma empresa. Só Ânima. Ainda não. O Saravali recomenda. O pessoal ama Ânima. Toda live que eu falo de educacional, Ânima é unânime. Ânima é unânime. Dos gestores. De todo mundo. Tá animando. Casa de análise. Bom. Mas eu nunca tive Ânima, então não sei. Cabral, um abraço. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser, com visual novo. Visual novo? Temporário. Como assim? De alguém ou de algo. O Cabral vai fazer De alguém ou de algo. O Cabral vai fazer o Pensei que ele ia pintar cabelo o cabelo cascão. verde. igual do... De alguém Não. ou de algo. Visual novo amanhã. É isso. Até que dá pra fazer do Ronaldinho. Você não sabe o que é? De alguém Alex, ou Se de imitar o algo. meu, só tirar tudo. Se encerrar. Valeu, Alex. Valeu, Tamo abraço. junto. Valeu, Alex. Valeu, Cabral. Obrigado. É isso aí, pessoal. A gente tá chegando ao fim aqui, BMC Market. Se deixar aqui, a gente vai conversar até 15 para as 2 da manhã. Mas, como temos horário, vocês vão ficar agora, Você com Dinheiro, com o Felipe Ferreira, José Renato Manes, que é especialista em Private Equity e também em Venture Capital. Muito bacana o papo do pessoal do Com Dinheiro agora. E antes de eu encerrar, antes de dar aquele tchau para vocês e até amanhã, eu queria só pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Quem ainda não é inscrito, faltam menos de 10 pessoas para a gente bater os 444 mil inscritos. Então se inscreva aqui no nosso canal, acione também o sininho para ficar sempre muito bem informado nas notícias, né? Economia, política, mercado financeiro, tudo que você precisa saber para fazer seus investimentos.